O mundo conheceu Addison Rae quando ela surgiu como uma das TikTokers mais famosas, alcançando o pico do sucesso em 2021 com apenas 20 anos. Ela ficou mais conhecida por dançar e fazer dublagem de músicas, o que levou a jovem a conquistar cerca de 80 milhões de seguidores na plataforma. Com o sucesso, Addison Rae fez parcerias com diversas marcas e estabeleceu o próprio sucesso no ambiente digital. Mas a internet não era o único objetivo de Addison. O que ela buscava também era sucesso em outros âmbitos, como na música e nos filmes. Para o campo dos filmes, ela estreou em Ele é Demais da Netflix. Por mais que não obteve tanto reconhecimento, ela conseguiu um contrato multimilionário. Mas na música, a coisa não se saiu tão bem. Com o single de debut Obsessed, Addison foi vista como mais uma influencer tentando ser artista. Porém, 4 anos depois desse fracasso, Addison conseguiu o que almejava, marcar presença na indústria e ser recebida com muitos elogios da crítica. O The Guardian, por exemplo, chamou o álbum de debut como uma estreia notavelmente coesa, a Pitchfork disse que os singles eram incrivelmente bons e a The New Yorker Times escreveu que o TikTok fez Addison Rae famosa, mas a música a tornou descolada. Mas como que ela conseguiu tudo isso? Sair de influencer para uma artista com um futuro promissor e ainda ser vista como legal e descolada? Hoje a gente vai entender como que a Addison fez essa mudança de marca, mas antes eu vou me apresentar se você chegou agora no canal. Olá, eu me chamo Matheus Rabelo e aqui a gente fala sobre cultura pop, e desde conversas, análises, até fofocas, e então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para você não perder os futuros vídeos, e também estou nas redes sociais no Matheus Rabelo com 2 R's. Além disso, eu gostaria de agradecer ao Bruno Santiago por ter dado essa dica de tema em um outro vídeo aqui no canal. Muito obrigado, Bruno, eu adorei fazer esse tema, e se você, assim como o Bruno, também tiver ideias de temas que gostaria de ver aqui, deixe nos comentários que eu sempre dou uma olhada. Agora vamos começar o vídeo. Addison nasceu no ano 2000 em Louisiana e desde os 6 anos de idade ela já dançava competitivamente. Mais tarde na vida, já na faculdade, ela escolheu cursar jornalismo, só que ela não gostava muito do curso porque ela tinha que falar sobre temas que ela não ligava muito. Então, nesse limbo dessa fase que ela estava, ela acabou entrando no TikTok em 2019. Ela criou uma conta e começou a postar vídeos, sendo a maioria dele vídeos de dança e que ela fazia dublagem de músicas pop. Chegou num ponto em que ela começou a ver isso como um trabalho e postava cerca de 8 a 12 vídeos por dia. Com esse volume de vídeos e o alcance que eles tinham, ela acabou sendo notada por algumas gravadoras. Em uma entrevista para o The New York Times, ela falou que as gravadoras entravam em contato para poder mandar $20 para ela para que ela fizesse danças e vídeos utilizando as músicas dos artistas que estavam sob o selo da marca. Com isso, Addison percebeu que havia um mercado ali em potencial que ela poderia investir o tempo dela. Na plataforma, para além das dancinhas, ela também ficou famosa por um viral em que ela mostrava como que ela utilizava o gloss. E também, ao lado de Ice Spice e Billie Eilish, ela foi creditada como uma das pessoas que voltou esse hype em cima do piercing no umbigo. E bem, toda essa trajetória compensou, porque ela chegou aos 88 milhões de seguidores na plataforma. Addison então alcançou esse status de realeza do TikTok. Ela inclusive foi uma das fundadoras da Hype House, que é aquelas casas onde vários criadores de conteúdo vão para poder gravar conteúdos colaborativos. E bem, Addison também acabou sendo chamada para poder fazer participações na televisão, como por exemplo no Tonight Show, em que ela fazia danças que estavam no momento ali viralizando. Porém, a carreira dela não foi 100% perfeita. Addison se envolveu em algumas polêmicas envolvendo também essas apresentações que ela fazia na TV, justamente porque os passos criados nas danças que ela fazia eram passos criados por pessoas não brancas. Só que essas pessoas geralmente nunca eram creditadas como criadoras desses passos, elas nunca eram mencionadas, então acabou gerando esse burburinho porque todo o prestígio estava sendo colocado em cima de Addison. Depois disso, tanto Addison quanto o programa deram os créditos para os criadores que criaram as coreografias. Além disso, uma outra polêmica também passa ele pela carreira de Addison, que foi quando ela teve um encontro com Donald Trump. Um vídeo mostra ela se apresentando, falando o nome dela e dizendo que era muito bom conhecê-lo. E bem, isso pegou mal pra ela porque várias pessoas começaram a criticá-la falando que ela era apoiadora do Trump, só que em uma entrevista ao Los Angeles Times ela afirmou que ela não apoiava Trump e complementou:
E se alguém apoiá-lo, essa é a opinião da pessoa e eu respeito a opinião de todos, cada um com a sua. Mas é muito raro, em algumas ocasiões, você ter a chance de conhecer um ex-presidente, e acho que a maioria das pessoas concordaria comigo nisso. É algo bem comum. E eu me considero uma pessoa amigável, então me apresentar não significa que eu apoio qualquer coisa que determinada pessoa defenda. Vale ressaltar que em 2024 ela apoiou a campanha de Kamala Harris. Addison também teve algumas polêmicas envolvendo a família dela, que tem a questão ali do pai e da mãe dela, que já teve um vai e volta de relação. Os dois também começaram a postar em redes sociais, mas isso acabou também prejudicando um pouco a dinâmica familiar. Enfim, não vou entrar muito em detalhes de polêmicas da Addison, a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Mas ela também não teve, digamos, uma carreira 100% perfeita. No meio do caminho também ela lançou uma marca de maquiagem, mas acabou não dando muito certo. De qualquer maneira, Addison acabou chamando a atenção das marcas e fez várias publicidades, criou um portfólio bem vasto de parcerias, o que fez com que ela começasse a ser ainda cada vez, mais notada. Nesse meio tempo, então, ela acabou se mudando para Los Angeles para ela buscar o que ela sempre quis: se tornar uma estrela. Em 2021, então, ela lançou a música Obsessed, que foi mal recebido pelo público geral. Várias pessoas começaram a criticar Addison, alguns influenciadores também falaram que ela deveria continuar fazendo dublagem e dancinhas em vez de lançar as próprias músicas. É especulado que muito dessa recepção não foi necessariamente pela música, mas sim pelo fato de Addison ter vindo do TikTok. Então, quando uma pessoa influenciadora tenta fazer algo artístico, ela geralmente não seria levada a sério. Ela inclusive contou pra Vogue que ficou muito devastada na época e começou a duvidar de si mesma e de que ela era boa o suficiente pra fazer esse sonho acontecer. Até mesmo os planos que tinham para um EP acabaram sendo engavetados depois dessa recepção um pouco desastrosa. Já no campo dos filmes, ela estreou no filme Ele é Demais da Netflix. A recepção também não foi lá essas coisas. Por exemplo, no Rotten Tomatoes teve 29% de aprovação, no IMDb ele está avaliado com 4,4 de 10, então acabou também não sendo a melhor coisa que Addison fez na carreira. Porém, vale ressaltar que a produção foi o filme mais visto na semana de lançamento, o que fez com que a Netflix e a Addison firmassem um contrato multimilionário para produções futuras. Ela também criou um podcast com a mãe dela para o Spotify chamada Mama Knows Best. Addison também teve ali algumas aparições no Keeping Up with the Kardashians, em que a narrativa que ela estava inserida era que ela era amiga de Kourtney. Ela também participou do filme Feriado Sangrento, em que ela recebeu algumas críticas mistas. Algumas pessoas falaram que a atuação dela foi imemorável, outras falaram que o elenco e o roteiro eram mais superficiais mesmo, então ficou uma coisa meio mista. Em uma entrevista para ela, em 2021, Addison falou sobre essas diferentes ambições dela e sobre ela querer fazer coisas diferentes. Nesta indústria, quando você entra e recebe um rótulo, as pessoas gostam de te manter ali, o que é compreensível e eu entendo, mas o que as pessoas não percebem é que eu sempre quis atuar, eu sempre quis fazer música, sempre quis fazer todas essas outras coisas que eles realmente não chegaram a ver ou saber, porque eu só comecei a ser conhecida quando tinha 19 anos. As pessoas não viram de verdade o que estava por trás, ou as aulas que eu costumava fazer e coisas assim. Então tento dizer a mim mesma, você tem que trabalhar muito mais para que as pessoas passem a te levar a sério. Mesmo com o início de carreira mais frio, Addison não deixou se abalar e então ocorreu um plot twist na vida e carreira de Addison Rae. Addison acabou tendo algumas músicas que ela tinha gravado vazadas, e várias músicas então estavam na internet para o julgamento online. Só que, diferentemente da faixa Obsessed, as pessoas acabaram gostando dessas faixas que saíram. Isso foi bom para Addison porque ela percebeu mais ou menos o que o público estava mais interessado em ouvir, e acabou que uma faixa em específico chamou a atenção da Charli XCX, que foi a faixa To Die For. Charli pediu para poder colaborar nessa faixa, e como teve essa recepção também mais positiva no geral, Addison acabou lançando o EP AR, onde ela colocou algumas músicas, incluindo a música com a Charli. Depois disso, as duas tiveram uma nova colaboração, dessa vez no remix de Von Dutch, da Charli XCX. As duas acabaram sendo associadas mais uma vez, e isso fez com que o público começasse também a ver Addison com outros olhos. Porque se Charli, com todo o prestígio e carreira que ela tem, estava dando uma chance para Addison, por que o público também não poderia dar, né? Se ela estava nesse ponto com a Addison, algo de bom deveria ter nela.
Então, assim, acabou mudando ali a percepção sobre essa pessoa, né, Addison Rae, e a artista Addison Rae que estava nascendo. Além da colaboração, Charli também já elogiou Addison diferentes vezes, como em uma entrevista para Vogue, quando ela contou sobre a primeira vez que elas se viram. E Charli falou que nesse dia ela estava fumando, com o cabelo também bagunçado, e Addison chegou em um Tesla rosa, toda assim diferente, e complementou: ela era como ninguém que eu já tivesse conhecido, não cínica, não fingida, não desconfortável, não tentando ser nada além de si mesma. Se eu algum dia me casar, definitivamente pediria para Addison Rae ser a DJ do meu casamento. Com um caminho um pouco melhor agora, Addison Rae conseguiu um encontro com a Columbia Records e ela apresentou como se fosse um pitch com algumas inspirações sobre como que ela gostaria que fosse o álbum de debut dela. Nesse quadro, Addison Rae colocou as palavras intensa, intencional, alto, dança e glitter, colocou ali as cores aquamarine, rosa choque, amarelo e roxo. Ela também fez referência a algumas artistas que ela gostaria de emular, como Britney Spears na performance de I'm a Slave for You no VMA de 2001 e Madonna. E então, com essa apresentação, a Columbia Records comprou ali a ideia e começaram os trabalhos. Então, Addison Rae lançou a maior faixa da sua carreira até então, que foi Diet Pepsi. A música conseguiu vários números, ela viralizou, ela inclusive apresentou com a Charli e o Troye Sivan na turnê que a dupla estava fazendo. Então, estava uma boa fase para Addison. 2 meses depois também desse lançamento, ela lançou Aquamarine, o que só aumentou o hype em cima dela. E então a gente começou a ver uma gestão de marca sendo feita. A Business Insider fez um artigo muito completinho, passando por 4 atos que Addison mudou ali durante a sua fase de construção dessa persona artística, e eu vou trazer aqui no vídeo porque eu achei muito interessante. O primeiro ato foi chamado de Mudando o Jogo. A gente sabe que já teve outros influenciadores que tentaram o mesmo que Addison, como Charli D'Amelio e Bella Porte, mas acabou não dando muito certo. Até porque os influenciadores, como a gente falou aqui nesse vídeo, eles acabam tendo esse estigma, digamos assim, por serem influenciadores tentando serem artistas, o que acaba não sendo levado muito a sério. E como a gente falou no início do vídeo, Addison chegava a postar de 8 a 12 vídeos por dia, o que também acabava não ajudando muito nessa transição de imagem de influenciadora para artista. Então, nesse artigo do Business Insider, eles entrevistaram Tyra Goodwin, que é uma especialista em relações públicas, e ela falou que para Addison poder mudar a imagem que ela tinha que rejeitar o que o TikTok representava, que é esse compartilhamento em excesso, alto volumes de vídeos, cortes secos, dancinhas e etc. Ela tinha que se compartilhar com mais intenção, em menor quantidade, e foi isso que a cantora começou a fazer. Ela começou a ser mais estratégica no que ela compartilhava. Então, em maio de 2025, Addison postou cerca de 12 vídeos, sendo a maioria deles apenas cortes para poder divulgar o clipe dela. E até mesmo a edição desses vídeos estava diferente, porque ela saiu desses cortes mais secos, mais rápidos e começou a fazer edições um pouco mais pensadas e mais estratégicas. Então, com esse afastamento das redes sociais, Addison conseguiu controlar mais a narrativa dela. E acaba também que quando um artista ele se afasta e não se mostra tanto, há uma camada ali de mistério que, querendo ou não, atrai as pessoas. E eu acredito que isso também seja até por conta daquele arquétipo que a gente tem desde criança, daquele escritor que vai para um castelo no alto da montanha e escrever o livro, e ninguém sabe o que ele tá fazendo, ninguém sabe o que virá, mas depois quando ele surge, há uma grande percepção, assim, um grande interesse em saber qual foi o fruto desse afastamento. Até mesmo os cantores, quando eles somem, a gente fica assim pensando, tá vindo uma nova era, o que será que vai vir? Então acaba que esse mistério gera um certo tipo de antecipação, que por mais que a pessoa não goste do artista, quando vier, né, esse produto, essa música, essa arte, vai gerar esse interesse para ver, nem que seja para poder falar mal. Então é uma estratégia interessante. Mas como que Addison controla a narrativa então? Uma das maneiras que ela faz isso, e faz muito bem, diga-se de passagem, é por meio das entrevistas. Em uma entrevista para o The New York Times, ela deu a entender que a fase do TikTok dela passou meio que indiretamente. E por que eu interpretei dessa maneira? Porque nessa entrevista ela fala que agora, no estado que ela tá, ela tem mais liberdade para poder experimentar, ela tem esse luxo de poder escolher, de fazer coisas que são consideradas de mais risco.
Então dá pra poder entender que ela quis dizer que quando ela tava ali no TikTok, ela estava apenas buscando fama, né, buscando uma estabilidade para que futuramente ela pudesse fazer o que ela sempre quis. Em um trecho da entrevista também, ela dá a entender que o TikTok foi apenas uma forma dela sair de Louisiana. Quando eu reflito sobre aquela época, percebo quanto ter escolha e gosto é de certa forma um luxo. Eu definitivamente fui estratégica com isso. Era muito sobre tipo, como é que eu vou simplesmente sair daqui? Não era sobre tipo, deixe-me mostrar as complexidades de quem eu sou agora. Então ela não tinha essa alternativa de escolher o que ela gostava de fazer. Era mais um sacrifício que ela tinha que fazer mesmo para poder conseguir o que ela buscava. Em uma outra entrevista para Rolling Stones, a jornalista acompanhou Harrison durante alguns dias e ela foi narrando, né, as entrevistas e como que Harrison existe, né, no próprio mundo dela. E assim, gente, eu não sei se foi natural, se foi orgânico, se foi planejado, mas eu achei tudo muito bem coeso, desde o momento que a jornalista entra no carro e ela narra a estética do carro, que era todo rosa, cheio de referências, tinha ali músicas tocando que faziam referência justamente também ao quadro de inspirações de Harrison, até acompanhando ela nas atividades físicas, era tipo realmente um mundinho que ela estava construindo ali a personalidade dela e inserindo essa jornalista nesse mundo para que ela fosse essa porta-voz de quem Harrison é. Porque se Harrison falasse sobre o tipo de pessoa que ela é, o tipo de pessoa que ela quer ser, poderia ficar meio estranho, meio forçado, mas quando o jornalista que foi inserido nesse mundo de Harrison sai desse mundo dela para poder falar sobre como ele é, acaba se tornando mais interessante, mais instigante. Então dá pra ver que Harrison aproveita as oportunidades que ela tem de aparecer para poder dar dicas aqui e ali dessa narrativa que ela tá construindo sobre ela mesma. E ela não só fala, como ela mostra também o que ela tá falando. Por exemplo, o fato dela ter ficado 4 anos um pouco mais distante e depois ela surge com esse novo álbum, com essa nova imagem, faz a gente acreditar nessa história que ela tá fazendo, de que ela tá estudando, de que ela tirou um tempo para poder construir a base dela, de entender como que ela é como artista. Não foi só, gente, agora eu vou virar artista, daqui 2 meses ela já tá com o projeto pronto, porque isso não colaria muito. Então quando ela fica esse tempo todo mais, digamos, ausente, dá mais camadas pra essa história e a gente começa a acreditar mais nela, de que não, talvez a Harrison realmente possa ter mudado. O segundo ato no artigo da Business Insider foi intitulado como Buscando Apoio, e ele também é muito interessante porque a gente entende que muitas das atribuições que Harrison conseguiu ter na carreira foi por conta das pessoas que estavam ao lado dela, mais especificamente Charli XCX. Charli é extremamente famosa, ela já tem uma carreira longa, não só com os próprios singles que ela canta, como Boom Clap e Fancy, mas também com músicas que ela compôs, como Senhorita do Shawn Mendes e Camila Cabello. Então ela tem assim um prestígio artístico também, porque ela está sempre envolvida desde o início até o final das suas próprias produções. O Brett, por exemplo, foi um grande exemplo de como que ela atua e de como que ela funciona. Então quando um artista como Charli se associa a Harrison, essas imagens e essas percepções que a gente tem sobre Charli acabam sendo projetadas também em Harrison, porque a gente pensa, se a Charli adotou ela no círculo é porque a Harrison deve ser como a Charli. E não foi assim interações pontuais como nos remixes e como nas colaborações de música. As duas acabaram também se tornando certo tipo de amigas, podemos dizer assim, até porque Harrison já participou dos shows, né, de Charli, ela já fez participações ali, já fizeram TikToks juntas, já tiraram fotos juntas, já estiveram em festas, em baladas, então acaba que Harrison também teve mais projeção e mais alcance no que tange a própria pessoa e arte, né, que ela quer produzir. Outras artistas já elogiaram a Harrison também, como a Lorde e a Lana Del Rey. A Lorde comentou em uma foto da Harrison falando que era muito gostoso ver uma pessoa tão confortável assim no próprio corpo. Lana Del Rey também já postou um vídeo ouvindo Diet Pepsi e também convidou a Harrison para poder performar em um show dela mesma, então assim, é uma oportunidade muito grande quando você para pra poder ver. A artista Arca também fez um remix de Aquamarine, que ela intitulou de Arcamarine.
Ela convidou a Addison também para poder performar no Coachella, as duas cantaram ali juntas esse remix. Inclusive, nesse show, a Addison utilizou um vestido meio transparente e na roupa íntima dela tinha a data de lançamento do álbum dela. Então, além de Charli, a Addison foi acolhida por essas artistas que carregam também esse prestígio de serem artistas devido às composições, pelas letras mais intimistas, pelas produções também, pelos instrumentais que são considerados mais ousados muitas vezes, como acontece mais especificamente no caso da Arca. E também elas carregam essa percepção de que a arte que elas fazem é mais a arte por si só, não tanto em vista de algo comercial. Já no terceiro ato foi intitulado ali de Vestindo para o Papel, justamente porque a Addison entende o poder que a moda exerce na percepção das pessoas sobre você. Na época do TikTok, ela utilizava roupas mais básicas, como moletons e blusões, mas agora ela utiliza looks mais volumosos, mais ousados, aquelas roupas que você vê e sabe que vai gerar um tipo de conversa. E isso casa muito bem com o que a gente falou no último tópico, que foi sobre essa questão dela ter essa associação a pessoas que são mais ousadas, que geram conversas também. Inclusive, um look que ela fez que acabou sendo também discutido, digamos assim, foi o look que fez uma referência à roupa de cisne que a Björk usou, só que a Addison deu um toque mais moderno pra ele. O que mostra também que ela tá antenada. E ela leva isso também para os clipes dela. No vídeo de Fame is a Gun, Addison se veste como Debbie Harry e faz referência também ao Studio 54. Em High Fashion, ela retoma Judy Garland misturando sapatinhos de rubi e aquela substância que a gente sabe que tem nas baladas, não posso falar aqui. E além também de que essa associação dos sapatinhos de rubi, Judy Garland e essa substância foi um certo tipo de referência também ao fato de Judy Garland ter tido problemas com o abuso de substâncias. Sem falar também que Addison faz várias referências indiretas e diretas à Madonna. Então ela brinca muito bem com esse senso de nostalgia, mas aplicando ele de maneira contextualizada para não ficar solto e um sentido de fiz por fazer. Mas também ela consegue aplicar essa camada de contemporaneidade para que não fique deslocado para a audiência dela. Então, o que ela faz é muito bem articulado. O segundo ato foi chamado de Atender às Expectativas, e basicamente nele fala que Addison tem paciência. Mas como assim? A gente sabe que Addison teve esse impulso na carreira dela, ela alcançou mais notoriedade, como a gente já falou aqui, só que ainda assim ela não tá num pico de fama muito grande, justamente porque os singles dela, por exemplo, não vingaram tanto quanto, por exemplo, da It's Pepsi. Os outros não foram tão bem recebidos assim, não falo de receber críticas, mas é mais na questão de números mesmo. Só que parece que a Addison não tá tão preocupada assim com essa parte, porque ela tá justamente construindo a base dela para que ela consiga projetar essa persona artista dela cada vez mais organicamente de uma certa maneira, mas também para poder oferecer mais substância para o que ela é. Porque a gente já viu alguns artistas que eles viralizam, né, uma música, tem um estrondo, mas esse interesse não se repete nas próximas músicas ou na própria vida e na carreira do artista. E aí começam essas narrativas de que a pessoa é só famosa por conta de uma música, ou então, ela não é isso tudo. Enfim, começam narrativas de que a pessoa também fracassou. A gente viu muito isso também no caso da Tyla. Tem um vídeo aqui no canal que a gente falou sobre essa narrativa que estava sendo construída sobre ela ter fracassado. Vou deixar ele linkado aqui também nos cards, se você quiser ver depois desse. Não sei se é intencional, da Addison, da equipe dela, mas é uma preocupação que eu acho muito válida, porque por mais que ter um viral é ótimo, porque atrai atenção, atrai dinheiro, querendo ou não, ainda assim é uma faca de dois gumes, porque da mesma forma que você vai lá em cima, você pode cair muito rápido e mais forte ainda. Então há essa preocupação e essa paciência dela de fazer com que a imagem dela esteja mais completa e formada, para que quando ela alcance um sucesso, ele seja, constante. Pode não ser alto aqui o tempo todo, mas constante, de modo que ninguém possa falar que ela é fracassada. E o que reserva no futuro de Addison Rae? A gente falou aqui que ela assinou um contrato com a Netflix, um contrato multimilionário para poder produzir, novos filmes, e já temos duas produções da Netflix que vai incluir ela, que é Animal Friends, onde ela vai estar ali ao lado de Aubrey Plaza e Ryan Reynolds, e também na série Monstros, a história de Ed Guy, do Ryan Murphy. No que diz respeito à música, a gente sabe, obviamente, que ela vai querer lançar mais projetos. Ela lançou também o álbum de debut dela, intitulado Addison. Ela tem planos de fazer uma turnê
e então a gente só tem mesmo que esperar qual que vai ser os próximos passos da cantora. A única preocupação que eu tenho em relação a Addison é mais nessa questão das referências e das associações que ela faz. Porque assim, isso ajudou ela até agora, isso foi bom porque ajudou a moldar essa imagem que ela quer alcançar, mas eu acho que se ela se manter muito nisso, pode começar a surgir aquelas narrativas de que ela é só uma copiona, de que ela não tem identidade de verdade, que ela tá se aproveitando de coisas que já existem para poder fazer com que ela pareça uma coisa que na verdade ela não é. Sabe, é como se ela estivesse se munindo de várias referências para ela no final não ser nada. Mas eu acho que isso de alguma forma está no radar dela, até por conta de como a gente viu nesse vídeo, há várias questões que foram muito bem pensadas na maneira que ela se projeta, na maneira que ela fala. Ela também já falou em algumas entrevistas que ela não quer ser associada diretamente a algum artista, então acho que tem essa preocupação ali em volta disso. E enfim, eu acho que a Addison pode ser futuramente, né, se continuar desse jeito, com essa visão estratégica, um bom case de como que os influenciadores eles podem se tornar artistas, né, futuramente. Porque quando a gente para pra poder pensar antigamente, as pessoas eram descobertas de uma maneira mais orgânica, digamos assim. Por exemplo, a gente via vários artistas postando vídeos de cover no YouTube, como o Justin Bieber, por exemplo, que ele postava e aí as gravadoras acabaram encontrando ele. Chloe Hale também foi assim, né, postando vídeos de cover no YouTube. Só que a gente tá numa geração agora que mudou, né, isso. A gente tem outras vitrines, como o próprio TikTok, o Instagram, e pode ser que existam pessoas como a Addison que estão tentando fazer conteúdos de influenciadores para poder alcançar uma fama, mas que querem futuramente viver de uma arte. Mas como que a gente vai estabelecer esses limites, identificar quem são essas pessoas, né, que querem ser artistas? Então, eu acho que o caso dela vai ser muito interessante pra gente poder, às vezes, mudar a visão que nós temos sobre como que os artistas podem aparecer. Porque a gente hoje em dia tem muito alcance, tem muito volume, mas é muito difícil você destacar algumas pessoas aqui e ali justamente por conta dessa quantidade de estímulos. Então, como que a gente vai identificar quem é bom, sabe? Quem tem chances de conseguir alguma coisa nessa indústria da música? Bem, deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre esse vídeo, sobre a Addison Rae, sobre esse caso dela, se você concorda, discorda, se você tem uma outra visão sobre essa mudança de marca dela. Deixa um joinha também se você gostou, deixe um hype também porque ajuda ele a alcançar ainda mais pessoas. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aí para não perder os futuros vídeos. E é isso, eu agradeço por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.